É antiético e ela tá cometendo um crime praticamente, né? Só que a pessoa acha que tá salvando aquela criança. Exatamente. Mas a gente tem que lembrar que existem todos os meios legais que a gente precisa seguir. E eu imagino, né, que se a professora chegou a querer levar o aluno para casa, ele estava correndo um risco muito grande dentro de casa. E a gente tem que lembrar que a gente não é salvador da pátria. Este é o Conselho de Classe Podcast. Você já teve aquele professor dedicado e engajado que tentava, de todas as formas, fazer a diferença na vida dos estudantes? Aposto que também já teve aquele professor que não se importava nem um pouco com seus estudantes, certo? Muitos professores dedicam sua vida à educação, fazem de seu trabalho uma missão. Muitos outros nem sequer se dispõem a sair do seu assento na sala dos professores. Onde erramos na relação estudante-professor? Hoje quem vai nos ajudar na reflexão sobre esses apontamentos é a Adonai Henrique, professor de História da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Então vem com a gente em mais um Conselho de Classe Podcast. Então vamos começar com um básico aí. Gente, o que significa se importar com o estudante e não se importar? A gente estava tendo esse papo um tempo atrás, né? E eu falava que estava meio que ficando cansado, né? E aí eu falei uma frase que o Adonai discordou já de princípio. Eu falei, eu tô ficando feliz porque eu tô me importando menos, né? Eu não tô me importando muito com o estudante, né? Eu falei essa frase mesmo, viu? Mas você discordou, né, Adonai? Por quê? Eu acho assim que a nossa profissão, como muitas outras, né? Ela lida com gente. E eu acho que para você ser bom nessa sua profissão, você precisa lidar bem com gente. E para lidar com gente, você precisa se importar, né? No maior grau ou no menor grau. Mas para ser bom nisso, você precisa se importar. Então, uma das coisas que, para mim, na minha opinião, eu considero que para ser um bom professor, você precisa se importar com o aluno, né? E aí a questão é, o que é esse se importar? Aí é que está a questão. A gente tem que ter um limite, né? Porque nós somos somente professores, né? Então a gente tem que ter sempre o limite, porque às vezes os alunos, eles sentem assim, uma segurança de se abrir com o professor, de contar coisas que acontecem na vida deles, e que às vezes isso ultrapassa um pouco, não é nem o que a gente não quer ajudar, mas a gente não consegue também, né? Porque a gente também tem que pensar em outros fatores, tanto na nossa própria saúde, na nossa saúde mental também, mas no fato que a gente não tem a capacidade mesmo de ajudar em certos pontos, né? Eu costumo dizer que eu, no começo da minha carreira ali, nos anos 2000 até 2010, no final de 2000, começo de 2010 ali, eu era um professor coach, né? Eu era um professor empolgado, que estava preocupado se o aluno estava se sentindo bem. Olha só o nível de preocupação. Eu preocupava se o aluno se sentia bem na minha aula. Não era só uma questão de prestar atenção, era uma questão de estar feliz na minha aula, né? E com o tempo eu percebi que isso é meio prejudicial para mim, de certa forma, né? Então, o que é se preocupar com o estudante? Se preocupar com o estudante, profissionalmente falando, é se ater pedagogicamente às coisas, né? Por exemplo, eu vou ter que avaliar se meu aluno está evoluindo nos conteúdos que eu propus e que eu preparei as aulas e tal, mas não necessariamente eu tenho que me meter ou eu tenho que dar pitaco na postura do aluno com relação a sentimento ou não sei, né? Eu fico me confundindo muito nesses termos porque a gente se envolve demais com o estudante. Eu acho que o mal do professor moderno é que ele está em contato com diversos universos, né? E se o professor não tomar cuidado, ele absorve muito o universo das outras pessoas. Não sei se estou sendo claro, mas de um tempo para cá eu venho delimitando muito a minha ação, ou o meu raio de ação dentro de sala de aula. Porque eu vejo que eu passava muito eu extrapolava muito esse limite,
E eu não me atinha somente ao pedagógico, né? E eu ficava indo, querendo saber se o aluno estava bem em casa, que não sei o que e tarará, e isso estava me fazendo muito mal. É isso ou eu tô ficando doido? Na minha opinião, não. Eu acho que é isso. O professor ele tem que agir de forma profissional, né? Uma das características do nosso trabalho é que nós somos profissionais como qualquer outro. Então a gente tem que se ater ao que está dentro da nossa alçada como profissional também, né? Claro, como eu falei no início, que a nossa profissão lida com gente, né? E aí entra uma palavra importante, a afetividade, que muita gente confunde com, sei lá, né, aquela proximidade que tem que ter carinho, paternalismo, talvez, né? Exatamente, que você é obrigado a abraçar ou a beijar, né? Não, a afetividade é quando você dá valor àquela outra pessoa com quem você tem um contato, né? No caso, aquele estudante, aquela criança, aquele adolescente, né, que de alguma forma você é responsável por ele ali dentro da sua sala de aula, no âmbito profissional pedagógico, né? E hoje em dia, né, também entra no âmbito profissional essa questão da questão das emoções. Claro que o professor ele não é um psicólogo, ele não é um coach de vida, ele não é um mestre no sentido de ter um discípulo ali na frente dele. É uma diferença boa, né? Que é bem lembrado que você fez aí. Exatamente. E aí você entra na questão assim, de você ter como se fosse um radar. Você tem que estar ligado, né? E aí eu trago um exemplo dessa semana, né? Que aconteceu comigo, né? Uma aluna, eu estava dando a aula, ela levantou a mão e perguntou: professor, aqui na escola tem aquela pessoa que conversa com os outros? Na hora eu liguei. Tem. Várias. Eu acho que eu tô conversando com você. Exato. Aí na hora eu liguei. Ela deve estar perguntando sobre a orientadora. Eu perguntei: a orientadora educacional? Ela, essa mesmo. Tem aqui na escola? Eu disse: tem. Por que você quer falar com ela? Até porque a gente lá na escola, a gente faz um filtro, porque os meninos, qualquer besteirinha, eles querem ir conversar com a orientadora. Qualquer coisa. E aí prejudica tanto o nosso trabalho, porque o menino quer sair da sala o tempo todo, quanto o trabalho dela, que ela tem um monte de coisas que a orientadora precisa fazer, só que ela tem que ficar lá conversando a cada 10 minutos com os meninos. Aí eu perguntei pra ela: não, por que você quer conversar? E aí ela falou assim: eu tô pensando em fazer coisas que eu não devia nem pensar em fazer. Aí o meu radar já ligou: opa, essa aqui eu não posso deixar passar, não é qualquer besteira. Aí eu cheguei, depois eu puxei ela, né, isso foi, né, no meio da turma, depois eu puxei ela em particular, eu perguntei o que estava acontecendo, né, e aí ela me falou: professor, eu tô com vontade de matar alguém. Né? Nossa. Aí, assim, antigamente eu teria aprofundado esse papo, teria conversado com ela perdido um monte de tempo da minha aula, né? Mas aí o que eu fiz? Ela me falou isso, eu perguntei se ela estava bem, ela disse que estava mais ou menos, não sei o quê. Ela quis me falar quem era, eu falei: não, você não precisa me falar isso. Isso aí você não precisa me falar. O que você já me falou é suficiente. Aí eu falei com ela: você quer ser atendido pela orientadora? Ela disse que queria. Eu fiz a indicação, peguei a ficha lá de encaminhamento, encaminhei para a orientadora, expliquei a situação. E na semana que vem a orientadora pega o caso. Né? Agora eu não vou chegar na próxima aula que tiver: e aí fulana, como é que tá aquela situação? Não vou ficar pegando no pé o tempo todo. Já tem uma alçada da escola responsável por isso. E nem eles são tão responsáveis por certas coisas, né? Porque, assim, muitos alunos, eles confundem muito o orientador educacional com psicólogo, né? E eles não são psicólogos, né? Eles podem fazer encaminhamentos, acompanhar o estudante, às vezes entrar em contato com a família, porque às vezes o estudante não fala para a família o que está acontecendo, o que passa na cabeça dele. Mas até nisso existe uma confusão, assim, até onde eles devem ir, né? Isso acaba sendo um problema geral dentro da escola, né? Independente do seu cargo dentro da escola, isso acaba sendo um problema. E é muito importante você saber fazer essa delimitação que você fez, né? De assim, eu não preciso saber exatamente o que está acontecendo, porque eu nem vou saber ajudar essa aluna, né? E você, além de estar resguardando a si mesmo, resguarda ela, porque ela vai ficar contando isso várias e várias vezes. Para quê?
né? O importante é ela conversar com quem realmente possa ajudar ela, né? Então, essa abordagem que você fez, assim, às vezes a gente demora um pouco para entender que precisa fazer isso, né? Às vezes quando você entra, você acha que, nossa, qualquer coisa que o aluno falou para você, você tem uma obrigação de ajudar ele, mas você tem que entender qual é o seu limite, né? E não só profissional, porque nosso limite profissional é muito bem delimitado, às vezes a gente que ultrapassa, né? Mas o seu limite emocional também. A gente nem sempre está bem também para lidar com essas situações. Eu acho que o segredo, a chave do sucesso aí na escola é cada um fazer o seu papel, cada um fazer a sua função. E o professor saber bem quais são as obrigações dele com relação a esses pontos, né? Sim, e assim, uma coisa que na minha opinião, né, que às vezes quebra esse bom funcionamento desse ciclo vicioso, é os extremos, né? Então, a Larissa citou um extremo, né, daquele professor que chega empolgado, quer ouvir cada aluno, se importa com cada um, né, e acha que até deve levar para sua casa, né? Isso aí não é piadinha, não. O que tem de professor que adota, né, aluno? Exatamente. Eu conheço professora que já levou os alunos para essas férias no meio do ano para casa. Eu também. Olha, que antiético, né? Exatamente. E assim, antiético, é antiético e ela tá cometendo um crime praticamente, né? Só que a pessoa acha que tá salvando aquela criança. Exatamente. Mas a gente tem que lembrar que existem todos os meios legais que a gente precisa seguir e eu imagino, né, que se a professora chegou a querer levar o aluno para casa, ele estava correndo um risco muito grande dentro de casa. E a gente tem que lembrar que a gente não é salvador da pátria. Nós somos apenas professores. Mas e o outro extremo? Que você falou que se a gente tem o problema são os extremos. A gente vê isso em tudo quanto é lugar. Inclusive o budismo já chegou a essa conclusão há mais de 5.000 anos atrás, que o negócio é o caminho do meio, né? É a gente que não consegue estudar essas, né? Às vezes essas até filosofias estuda, antigas e não consegue entender. Colocar em prática que é difícil. Mas, assim, e o outro extremo? Vocês conhecem professores que, tô nem aí? Olha, o outro extremo é aquela pessoa assim que esquece que tá lidando com uma pessoa em formação, né? Então, querendo ou não, gente, uma coisa que eu sempre penso, criança, adolescente está em formação. Os estudiosos falam que a formação de uma criança ou adolescente, a formação do cérebro se dá até os 21 anos de idade, se não me engano. 25, né? 25 o lobo pré-frontal, se eu não me engano, parece que ele está... Córtex pré-frontal. Isso, o córtex, ele está completamente maduro, né, aos 25. Isso não quer dizer que, né, que a pessoa não tem discernimento. Exato. Mas é uma formação que demora mais. Mas há controvérsias também com relação a essa idade do desenvolvimento. Assim, quando você falou 21 e a gente 25, é porque a gente pode ter pegado de fontes diferentes. Exatamente. Mas o que importa é que até o ensino médio ali, na média, o menino tem 18 anos, a menina tem 18 anos. Então, é uma pessoa em formação. Então, assim, eu já vi muitos casos, né, de pessoa na primeira semana de aula já, sei lá, pegou, bateu, deu um murro na mesa para botar uma autoridade, né, ali na sua relação com aquele estudante, né? E assim, pelo menos para mim, isso é um equívoco. Outro exemplo é aquele professor que se orgulha, né, de reprovar, né, aluno. Exatamente. De não ter aluno dependente, não ter aluno livre, que a matéria dele é muito difícil. Tem professor ainda que não tem, apesar da idade, né? Sim. Não tem essa maturidade de saber que ali é só um degrauzinho, né, para a formação. Sensibilidade, né? exatamente. E é aquele negócio, né, de você, pra que você precisa... E aí é os dois extremos novamente. Por que você precisa ser essa pessoa que vai tornar um inferno a vida do outro durante ali um ano, talvez? Talvez só dê aula para aquela pessoa durante um ano, né? E pra que você precisa fazer um inferno? E o contrário também. Por que você precisa ser a melhor amiga de uma pessoa que no outro ano não vai ter mais aula contigo, daqui talvez 2 anos, nem lembra mais quem é você. É verdade. E nem tá nem aí, né? Exato. E é natural, é natural. E sem contar que a gente tem que entender que os nossos alunos são pré-adolescentes e adolescentes. Depende, né, da idade que você tá pegando.
eles não têm discernimento do que é ser amigo de verdade. Eles têm os amigos da idade deles, mas ser amigo de um professor, eu não posso ser... Claro que você tem que tratar seus alunos bem, né? Isso aí faz parte da educação, assim, não formal, né? A educação que vem de casa. Mas, assim, ser amigo de aluno é muito complicado, ter essa relação, assim, muito íntima, porque eles não têm maturidade para lidar com isso, né? Eu até brinco, assim, que às vezes o aluno é seu amigo até você dizer o primeiro não. Exatamente. Porque ele não sabe lidar com isso. Não é que ele é uma pessoa ruim, é porque ele é um adolescente, e adolescente ainda não está sabendo lidar com todas as situações, né? E às vezes o professor se coloca em situações que são desnecessárias, né? Ele vai passar por situações ruins. Então, independente desses dois extremos, é ruim para o professor também, né? É claro que vai dificultar, né, a vida do aluno também, com certeza, mas assim, se você pensar que você tem que estar bem, você não pode ir trabalhar com ódio no coração e nem achando que você vai salvar todos os alunos que tiverem qualquer problema na vida deles, né? Como se você fosse a única pessoa no mundo para fazer isso também. E o que eu vejo, assim, é que, principalmente Hollywood, né, que é da onde a gente bebe mais filmes, né? Existem muitos exemplos de filmes que meio que contrariam o que a gente está falando aqui hoje, né? São filmes muito bons, que a gente viu, reviu, tem vontade de ver de novo, mas são filmes assim que eles romantizam a nossa profissão, né? É lógico que a gente tira algumas coisas do filme, bons valores, assim, né? Ideias até de abordagem em sala de aula, mas... Por exemplo, eu lembro aqui do filme da Michelle Pfeiffer, Mentes Perigosas. No filme, ela é uma professora de uma classe de alunos meio que excluídas naquela própria escola. Ou seja, a pior turma da escola. Nenhum professor quer dar aula para eles, não sei o quê. E ela meio que adota eles, né? Ela tem aquele comportamento maternalista com eles, assim, a gente vê isso, né? Outros filmes como Coach Carter, que é do Samuel Jackson, Ao Mestre com Carinho, né? Que ele é mais antigo, esse aí, antigo. Né? Uma das coisas que eu percebo, assim, desses filmes é que esses professores sempre têm uma turma só. Né? Eu fico assim, eu falo, cara, eu não conheço nenhum professor que só dá aula para uma turma, né? Só os de alfabetização, né? Não, mas só de alfabetização e mesmo assim, eles têm aula todos os dias com o mesmo professor, né? Tirando, acho que a educação física que muda um pouco. Mas se for para ensino fundamental e médio, e normalmente esses filmes retratam o ensino médio. Exato. No ensino médio, você tem português, matemática, história, geografia, trocentas matérias, mas eles têm 1000 aulas de música, né? Que o professor só dá aula para aquela turma, não faz mais nada da vida dele, é só aula para uma turma, e essa realidade não existe. Eu acho que nesses filmes talvez seja o foco seja nesse momento, né? Talvez essa turma não tenha só esse professor, né? Mas como não, tem que provavelmente ter uma história, a turma não, mas a impressão que sempre passa é que o professor sim, só tem aula com aquela turma. Né? É verdade. E aí eu fico perguntando, assim, né? Porque quando eu era moleque, eu tava na... Moleque não, né? Que 20 anos já não é mais moleque, né? Mas eu tava na universidade. Quando eu decidi ser professor, eu me inspirava muito em filme pra ver, pra imaginar como eu seria um professor e tal. E aí eu vi um desenho japonês, um anime, chamado Great Teacher Onizuka. Que se a gente for rever hoje, a gente vai, assim, ver um monte de barbaridade, né? Porque ele é um professor mal formado, que é preguiçoso e tenta fazer a diferença na vida dos estudantes, porque ele via que quando ele estava na época de escola, os professores não estavam nem aí para ele. É como se os professores tivessem definido o que ia ser a vida dele só pelo julgamento que eles tiveram dele, né? E isso acontece muito em sala de aula, né? E aí eu lembro de um professor que eu trabalhei, você trabalhou, não sei o Adonai, não sei se você trabalhou com ele, mas ele era o extremo oposto disso que a gente está falando. Ele tinha problemas pessoais muito sérios,
não tratava os problemas mentais mesmo, assim, associados à vida pessoal dele. E, inclusive, teve um momento que a gente fez uma semana de provas, e aí esse professor distribuiu as provas para os alunos, não ficou supervisionando a turma, ele juntou 4 cadeiras, 4 mesas, e dormiu. Deitou como se fosse uma cama, assim. Aí você vê o extremo oposto, né? Disso tudo. Mas o mais estranho é que, normalmente, o professor que tem esse tipo de comportamento tem muito um discurso de meu trabalho fala por mim. Ou então, assim, às vezes eu acho que o professor nem ele tá na situação, assim, psicológica mesmo, assim, tão complicada por problemas pessoais, que nem percebe que ele está sendo um mau profissional, né? Porque nesse caso aí já teve o mesmo problema, né? Bem parecido na escola que eu trabalho. E foi a mesma pessoa, né? E assim, nas coordenações vinha esse discurso, assim, de que ele era um ótimo professor, um excelente professor, que os alunos tinham sorte de ter ele como professor. Mas você ia ver, ele tava com os pés para cima da mesa e dormindo na sala, né? E isso também é péssimo, porque o aluno pensa o quê? Tipo, eu sou tão péssimo, mas tão péssimo que o professor não se digna nem a olhar o que eu estou fazendo, né? Para ele, nem a profissão dele importa para ele. Imagine se eu vou importar para ele, né? Exato. E assim, voltando a essa questão do se importar, né? E é inclusive algo que a gente discutiu aqui também. Eu acho que o professor que menos se importa é aquele que não se importa com o aprendizado. Com certeza. Para mim, esse é o que menos se importa. Né? Se você é um professor que, assim, você é mais sério, você tem menos contato, assim, emocional com o seu aluno, né? Mas você se importa com que ele aprenda o que você está ensinando, né? Então você se importa. Com certeza. Você se importa. Tem uma relação também com a autoestima, né, desse professor, né? Sim. Porque geralmente a gente vê que esse professor que não tá nem aí pra nada é um professor também que na vida pessoal dele não tá com essa mesma sensação de não tá nem aí pra nada. Tem uma coisa errada, né? É um professor, assim, mais... não gosta de conversar com outros professores, arredio, ele costuma ser o primeiro professor a reclamar contra algum projeto novo na escola e ver mais problemas. É aquela coisa da autoestima. Às vezes ele mesmo não está satisfeito com a vida que ele tem e ele desiste. Ele meio que desistiu de viver também, né? Sim, eu acho sim. que é assim. Pode parecer que não, mas muitos professores têm essa característica. Né? Mas eu falo também daquele professor que os meninos adoram porque ele deixa fazer o que quiser. Sim. Né? E assim... Conheço também. Conheço esse tipo, né? E esse também, eu acho que esse se importa muito menos do que aquele que é sério, mas tá preocupado se os meninos estão aprendendo o que ele tá passando. Porque a gente nunca pode esquecer que o nosso foco... Claro que, assim, eu entro 4 vezes por semana na mesma turma. 4 aulas, né? Por semana na mesma turma. É óbvio que eu quero ter um bom relacionamento com meus alunos, porque senão meu trabalho vai ser um inferno para mim. Mas o meu foco não é só o bom relacionamento. O meu foco o meu aluno tá aprendendo? Porque não importa se tem uma turma que eu não consegui ter essa conexão melhor. O importante mesmo o meu aluno aprendeu? Como é que eles foram na prova? Quando eu faço atividades em sala, eu estou vendo que eles estão evoluindo ou não? Essa outra parte, ela é importante, né, de você ter esse relacionamento com seus alunos, mas isso não vai ser o primário, né? Não é a primeira coisa que você tem que se importar. E como os nossos alunos são muito novos, isso que você falou é uma realidade muito grande, né? Se o professor não briga, não passa dever e está lá falando bobagem, conversando com eles nas gracinhas, eles acham ótimo, porque para eles tanto faz, eles não têm essa noção ainda que eles não estão aprendendo, que eles estão perdendo o tempo da vida deles, né? Vocês já se sentiram em algum momento assim uma figura paterna, um psicólogo, uma babá do seu estudante? Sim, assim? Já também. E como é que vocês lidaram com isso? Assim, quando eu era mais novo acontecia mais, né? Acontecia bem mais, porque, como eu falei no início do podcast, né, eu era um professor no início de carreira que, né,
puxava para fora de sala. Muitas vezes eu faço isso até hoje, né? Mas em situações muito esporádicas, eu sei qual situação posso fazer isso, que situação não posso fazer isso, que situação é mais grave, aí eu tenho que passar para outras instâncias, né? Mas no início de carreira eu fazia isso muito, né? E muito aluno já me chamou de pai, assim, meio que sem querer, né? Pai, foi me chamar, em vez de chamar professor, chamou pai, né? Então já senti essas situações algumas vezes, né? E assim, o que eu pude fazer foi começar a refletir, pô, isso aqui não tá correto, né? Então eu tenho que começar, primeiro, eu planejando melhor as minhas ações na sala, né? Eu comecei a me planejar melhor minhas aulas, planejar melhor as minhas falas também em sala de aula. Hoje em dia... Até as falas você planeja? Eu assim? planejo até as minhas falas. Eu tenho o costume de fazer uma aula no início do ano, que é a minha aula sobre os valores da aula de história. Os valores que eu defendo, né? E aí eu falo para eles os valores, eu passo algum vídeo ou alguma música que tenha a ver com o que eu defendo como valor, né? E aí eu firmo até mesmo um contrato de convivência com eles, com as normas que eles têm que cumprir e as que eu tenho que cumprir também, né? Então eu faço todo esse trabalho para que eles fiquem bem, assim, os meus alunos, eles têm essa característica de que, professor Adonai, eles têm os professores preferidos lá, né? Tem os professores bem mais queridos que eu, tem professores que são bem mais queridos, mas uma coisa eu posso falar que os meus alunos dificilmente vão falar, o professor Adonai, ele é irresponsável. Não, o professor Adonai, ele avisa as coisas pra gente, ele faz as coisas direitinho, ele dá a aula dele direitinho, ele trata com educação, ele é firme quando precisa ser. E isso tudo eu fui aprendendo com o tempo. É tempo e reflexão, né? Tempo e reflexão. Eu acho que passa muito do professor isso, né? Vai passando o tempo, é uma profissão que a gente vai aprendendo muito na prática, que é algo até cabe outra discussão, né, para falar sobre como é que é a formação de professores, né, coisas que poderiam melhorar, porque a gente entra muito cru, né, para dar aula, né, não só no sentido científico da coisa, do conteúdo, né, mas também de como a gente vai se portar dentro de uma sala de aula, ou mesmo com os colegas de escola, né, em relação também às coisas burocráticas, né? A diversidade, né, então a gente entra muito cru, então é tempo e refletir, pensar sobre tudo que eu faço na escola. E você, jovem? Eu acho que no começo eu não tive tanto esse problema, porque acho que eu entrei, obviamente, como todos nós, né? Muito cru, sem saber nada do que seria estar dentro de uma sala de aula de verdade. Então eu entrei, assim, muito séria. Eu não conseguia aliviar um pouco as coisas, por medo, porque ficava, mas você não pode perder o controle de turma, porque se você perder o controle da sua turma, já era, você não consegue dar aula. E assim, eu fiquei tão nessa, assim, tão rígida, que depois de alguns meses de aula, uma aluna falou uma coisa e eu ri, e ela falou pra mim assim, nossa, professora, é a primeira vez que você sorri pra gente. E eu fiquei assim, nossa, mas... a senhora sempre tá séria. Eu vou refletir sobre isso, porque assim, não foi proposital. Não pensei em nenhum momento, eu nunca vou sorrir para os meus alunos. Foi só esse medo e falavam tanto que eu não podia perder o controle da turma, que eu falei, gente, se eu chegar aqui sendo muito boazinha, muito leve, assim, nas coisas, eles vão cagar na minha cabeça, né, como eles falam. Só que aí, depois disso, eu comecei a ir mudando um pouco o meu comportamento em sala, para ir tendo, né, uma coisa mais tranquila com os meninos. E aí eu comecei a cambalear um pouquinho pro outro lado. Né? Eu fui para um lado, depois pro outro, para depois conseguir chegar no meio termo. E aí, o que eu sentia muito, assim, era por conta da culpa, né? Porque, às vezes, o meu aluno chegava lá e não conseguia fazer nada, e eu me sentia muito culpada. Eu falei, cara... Eu tenho um problema muito grave aqui em ensinar, eu não sei ensinar esse menino. E faltava eu entender o contexto da situação dele, né? Nem sempre a culpa é minha. Às vezes pode ser que minha aula não estava da melhor maneira e eu vou melhorar essa aula. Mas nem sempre é minha aula que não estava da melhor maneira, nem sempre foi o tipo de atividade ou o tipo de aula que fez com que o aluno não aprendesse, né? Às vezes era muito
do contexto social dele, da vida familiar. E aí, quando eu fui percebendo isso, acho que eu fui querendo saber muito. Sabe, para eu ter empatia pelo aluno, para eu entender, tipo assim, não é que ele não quer fazer nada, não é que ele é um à toa, é porque ele tem problemas em casa. Então, eu comecei a querer saber demais. E aí, isso também não é bom, porque eu ia fazer o quê com essa informação? Eu ia passar para onde? Eu ia ajudar ele? Não. Eu ia ajudar assim, um aluno está passando fome, a gente faz uma vaquinha, a gente faz uma cesta básica, mas assim, isso são ajudas pontuais que a gente faz e que a gente não faz só como professor, né? Qualquer profissão que você vê, você vê alguém, um colega passando necessidade, você ajuda. Mas como professor, você não pode querer saber demais da vida do seu aluno, porque às vezes você até atrapalha. O que você vai fazer com aquela informação, né? Depois de um tempo, aí a gente vai entrando no meio termo, né? Você vai aprendendo, como a Donai falou, a gente vai refletindo o que você fez que funcionou e que foi bom para os dois, tanto para mim quanto para o aluno, e aí a gente vai seguindo. E eu falo isso porque eu sou meio cabeça dura, né? Meio burro às vezes, porque eu percebi literalmente quando um estudante, porque eu sempre dei aula no ensino médio, né? Esses últimos 2 anos é que eu estou experimentando o ensino fundamental. Mas a primeira vez que eu percebi, fiz uma reflexão sobre a minha postura em sala de aula foi quando um aluno chegou para mim no final do ano e falou assim: Marcão, eu queria que você fosse meu pai. E aí na hora eu fiquei assim, caralho, velho, será que o pai dele... Aí eu comecei a conversar com ele sobre a relação dele com o pai dele. É muito pesado você tomar o lugar do pai de alguém, assim. Eu fiquei muito pensativo nessa época aí e eu acho que eu comecei a refletir sobre isso nesse momento, assim. Foi ali que eu comecei a falar, não posso deixar o negócio ir para esse lado, não. Eu não tenho capacidade para isso, né? E aí a minha profissão, ela não me pede isso também, né? E por outro lado também, eu vejo que ano passado mesmo, a gente fez aquela formação de início de ano, a Semana Pedagógica, pela EAP. O Luiz Felipe Pondé, que é professor da USP, né? Foi esse de filosofia. Não, foi ano passado. E aí ele foi muito criticado porque ele teve algumas falas muito duras, né? Com relação aos professores, em especial os professores de escola pública, né? Assim... Ele falou que muitas vezes fazem corpo mole, são preguiçosos e muitos se sentiram ofendidos. Mas eu percebi que a maior parte dos ofendidos... São os que se encaixaram nessa descrição? Então, vocês não tiveram essa impressão não? Ou vocês discordam da postura do Pondé? Eu queria saber Olha, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas eu lembro que gerou polêmica, né? Eu lembro que eu assisti e eu não... até como eu sei que o Pondé, né, o jeito que ele fala, assim, normalmente os professores não curtem ele, eu acho que eu até assisti a palestra dele tentando pegar o que queriam reclamar, sabe? Assim, tentando prestar atenção. Mas eu não lembro de ter me sentido mal com a fala dele, assim. Nem eu. Assim. Aí eu fiquei assim, depois, quando eu fui olhar os comentários, eu falei, uai, gente, será que eu fui ofendida e nem percebi aqui? Mas é aquele negócio, quando cabe em você, você se ofende, né? Então, sim. Eu também, quando assisti, eu não me senti, assim, ofendido. Eu já conheço o Pondé, eu sei que ele é muito direto. Sim. Ele é muito direto. O Cortella, ele já é mais pacificador, mais, né, conciliador e tal. Mas o Pondé, ele não rodeia, ele fala as coisas que ele quer falar, né? Então, assim, pelo menos eu, né, na minha individualidade, não me senti ofendido, né? Porque, assim, gente, não vamos botar também panos quentes, né? Que a expressão é panos quentes, colocar panos quentes. Isso. Existe esse tipo de profissional. Assim, se você parar pra você pensar... E não são poucos, né? E você pode ter sido esse tipo de profissional em algum momento da sua vida, sabe? Eu percebi o momento que eu trabalhei numa escola que era muito difícil, assim... Era o público difícil, a direção complicada, o grupo de professores não se dava muito bem. O último ano que eu trabalhei nessa escola, eu falei, eu não posso continuar. Eu tenho que mudar de escola. Tanto é que eu fui para uma escola que era considerada muito pior, mas só essa mudança de ares melhorou, porque eu percebi que, cara, eu fui uma péssima professora aquele ano. Os meninos não mereciam um trabalho tão ruim quanto que eu prestei, sabe? Mas, assim,
Claro que eu não vou ficar também morrendo de culpa por isso, mas eu também tenho que ver que eu não fiz o meu melhor e tenho que melhorar, né? E não ficar ofendida se alguém chegar para mim e falar, olha, você não tá mais dando aula como você dava antes. Eu sei que é difícil a gente ouvir essas críticas. No meu caso, eu acho que foi mais fácil para mim, porque não precisou alguém vir falar. Eu mesma estava me sentindo mal com a forma que eu estava dando aula. Então, eu mudei. Então, assim, às vezes também não é uma questão de você é assim ou não, né? 880. Às vezes você varia durante os seus anos também de profissão, né? E é que nem no programa que a gente falou sobre preparar a aula, né? A questão é se cobrar até o certo ponto, não se cobrar demais, porque às vezes você planeja algo, não sai. Às vezes não. Todas as vezes que a gente planeja algo, nunca sai do jeito que a gente planejou. E se a gente fosse deixar levar por isso... E a gente também tem que se permitir ser ruim também. Sim, porque a gente também erra. Ter uma aula ruim. Ter uma aula, tu sair de sala de aula e falar, a aula hoje foi uma bosta. Hoje não rendeu nada, a turma não prestou atenção, hoje foi horrível. Pra também ter os momentos bons, né? Sim, e poder aprender, né? Porque professor é um profissional que nem o médico, que ele tá em constante formação. Sim, com certeza. Constante formação. O médico, assim, é ainda mais porque ele lida com vidas ali, né? Então, e a gente percebeu que nem todos estão em constante formação, exatamente. né? Exatamente. Então, se ele para de se formar, né? E eu não estou falando formação no sentido de fazer um monte de cursos ou fazer uma pós. Né? É atualizar, né? É que nem eu estava falando antes, refletir. O professor reflete o tempo todo sobre o que ele está fazendo. E aí ele vai mudando porque o mundo muda junto com ele também. Felipe Perrenot falava sobre isso, ele é português, eu acho, se eu não me engano. Francês, né? Ele falava, né? O principal tema dele de doutorado é o professor reflexivo, né? O professor sempre tem que estar em constante reflexão, segundo a ideia dele, né? E é isso que eu procuro fazer também em sala de aula. Mas eu vou falar um negócio. Colocando naquela escala dos extremos que você falou mais cedo, eu acho que eu ainda eu sou um professor que me importo muito. Eu pretendo cada vez me importar menos, mas isso não quer dizer que eu tô querendo ser um professor ruim ou medíocre. Eu tô tentando achar o meio termo, né? Para manter minha saúde emocional, minha qualidade de vida também, para separar minha vida pessoal da profissional, para que as coisas que aconteçam na escola não interfiram no nosso relacionamento, né, Larissa? Sim. E isso eu acho que esse é o principal motivo da gente até fazer esse podcast. E é bom você refletir, não somente sozinho, né? Você refletir com outras pessoas que passam por situações parecidas, né? Porque, assim, você não vai somente refletir sobre o que acontece. Você precisa tirar coisas novas dessa reflexão. E, às vezes, é difícil fazer isso sozinho, né? E conversando com outras pessoas, você consegue descobrir novas técnicas, novas habilidades, jeitos da parte pedagógica mesmo, de como fazer as coisas com o seu aluno. Então, a gente não está só em formação em relação ao conteúdo, né? Porque, por exemplo, ciências, eu tenho que estar sempre atualizada, sempre tem coisa nova, né? Agora mesmo saiu aí que a Anvisa aprovou a vacina para dengue. Então, eu sempre tenho que estar atenta a coisas que estão saindo, que estão no jornal, por exemplo, para eu colocar nas minhas aulas. E eu não posso estar só refletindo sobre como eu estou em sala de aula. Essa reflexão tem que ser multitarefa, né? De várias coisas. Não, e outra, você falou aí de uma coisa bem específica da matéria, né? Sim. Mas eu trago algo muito mais geral para todos os professores. O professor precisa saber o que é o ChatGPT. Com certeza. Vai ter muita redação feita ali, né? Exatamente. O único problema é que não pode usar o ChatGPT para fazer o Enem, né? Exatamente. Nem qualquer prova de concurso, então... Exato, né? Então precisa saber, né? Até para poder, né, ver ali o seu trabalho, né? Uma redação que às vezes você passa para casa, aí você vai refletir, se eu passar para casa, talvez eu não veja o que o meu aluno realmente fez ali, né? O que ele consegue, né? Então tem que refletir sobre isso, né? E assim, também essa reflexão passa pelo contato que você tem com as pessoas, né? Sim. O contato com o seu aluno, contato com o seu colega de trabalho, né?
E é que nem o Marcão falou, né? Se você não faz bem, não tem esse equilíbrio, você acaba trazendo coisas para sua vida pessoal, né? Você carrega fardos que não são para você carregar, né? Ou você se torna uma pessoa também completamente insensível ao que acontece lá no seu trabalho. É como se você não fosse um professor, você fosse um programador. Você vai lá para o seu serviço, programa o que tem para fazer, artificialmente volta. Sim. Né? E lembro novamente, a gente lida com pessoas. Né? Então não tem como fazer isso de forma assim artificial. Né? Vai ter momento de enfrentamento. Sim. Você vai precisar... Eu já tive aluno com síndrome de Asperger. Né? Então se você não tem um equilíbrio, né? Você não vai saber lidar com esse tipo de aluno. A hora de saber ser firme, ou a hora ali de falar, ô, fulaninho, vamos aqui conversar, tal. Você não vai saber ter esse equilíbrio. Se você for com um completo rígido, com um síndrome de Asperger, que pode ter ali um pouquinho, né, beirando um TOD, né? Aham. Um transtorno opositor, né? Opositor desafiador. Desafiador. Um transtorno opositor desafiador. Se você for uma pessoa completamente rígida no que você acredita e tudo, que você não abre uma brecha, e você for ter esse comportamento com um TOD, você pode se dar mal nessa história. Às vezes o próprio professor tem TOD, né? Também tem muito. Mas assim, você falou isso, eu lembrei de um caso da minha escola, assim, que foi bem complicado. Até aí foi um pouquinho de falta dos pais, porque eles já tinham o diagnóstico e não levaram na escola. Mas ele tinha síndrome... Tem, né? Síndrome de Tourette. E aí o supervisor foi na sala conversar com os meninos sobre algum assunto, eu não lembro agora qual que era. E o menino começou a fazer... E ele simplesmente, quase que ele surtou com o menino. Pediu para ele parar uma vez, pediu para ele parar 2 vezes, pediu para ele parar 3 vezes. E o menino continuava com essa risadinha. E aí ele pagou um sapo pro aluno. Falou, cara, que falta de respeito. Eu tô aqui conversando com vocês. É um assunto que é de interesse de todos nós. Como é que você faz? Sai da sala, vai lá pra direção, me espera que eu vou ligar pro seu pai. Quando o pai chegou... é porque ele tem... síndrome de Tourette. Isso, na verdade, é tipo um tique que ele tem. E aí, como ele vai ficando nervoso quando começa, e ele não tem controle nenhum, né, sobre isso, não existe esse controle, o menino foi e levou uma bronca. Né? E vai piorando, porque ele ficou nervoso, aí foi... E aí ele levou uma bronca desnecessária. E assim, o coordenador, né, o supervisor, no caso, ficou se sentindo muito mal. Porque ele achou que o menino estava desrespeitando ele, não estava, né? E até para você parar para pensar nessas situações, você tem que estar bem. Porque ele também não pode se sentir culpado, sendo que ele não tinha um conhecimento sobre aquilo, né? Agora que todo mundo tem esse conhecimento, às vezes até o professor percebe que ele começa a levantar a mão, fazer alguns movimentos, ele fala, vai lá tomar uma água, daqui a pouco você volta. Ele já se entende com o professor ali e resolve, mas assim... É complicado essas situações. A gente precisa parar um pouco para analisar, para pensar até onde você tem que ser tão rígido realmente, porque pode acontecer esse tipo de situação e depois vai se sentir péssimo, Exato. Mesmo sem culpa, assim, mas vai se sentir péssimo, porque você poderia ter agido de uma outra forma. E aí você vê a questão do se importar novamente, né? E eu pensando aqui, enquanto você estava falando, o que é o se importar numa situação dessa? Claro, nessa situação, o erro foi da família que não informou a escola. A escola precisa desse tipo de informação para até lidar melhor com... bolar as estratégias. Bolar as estratégias também, até né? como essa estratégia do professor que fala para ele tomar água. Exato, né? Então, nesse caso aí, né? Mas na sua escola, você tem alunos com algumas características especiais, necessidades especiais. O que é o se importar aí? O se importar é se informar, né? Fulaninho de tal tem essa síndrome, beleza, né? Esse tipo de síndrome, a sala tem que estar assim, é melhor ele sentar aqui nesse lugar da sala, né? Esse tipo de, sei lá, se eu ficar falando muito, de forma muito metafórica com ele, ele não vai me entender, né? Então, o se importar é ser profissional nesse sentido de buscar informação, essa síndrome aqui é melhor, cuidado com esse tipo de comportamento, cuidado com esse tipo de fala, né, com esse tipo de coisa que você faz, né? Então, se importar é isso. Não é chegar na sala, meu amiguinho, você tem essa síndrome. Meu amor. Né? Não é ter dó do aluno. É conseguir fazer o melhor para que ele tenha o melhor desempenho possível, Exatamente. né?
Inclusive, esse é um dos maiores erros dos pais também da nossa geração, né? Porque eu gostaria só de fazer a última pergunta, então. O segredo pro professor é tempo de carreira, então, né? Eu acho. Assim, claro que você conversar com outras pessoas no início da sua carreira vai te ajudar muito. Ou não, né? Como no meu caso, que fez eu ser a pessoa mais séria do mundo por alguns meses, sem nem me tocar. Mas, assim, conversar com pessoas que já estão há um tempo, né? E às vezes dá pra prestar atenção em qual professor você vai conversar. Ver aquele professor que você acha que tem um jeito tranquilo de lidar com essas situações para te ajudar. Mas realmente, tempo de serviço para mim é o melhor que tem. Também eu concordo com essa questão do tempo de serviço, né? A Larissa falou algo muito importante, observar. Observar. Né? Você não pode chegar com empáfia de alguém chegado numa escola ou entrando, ou no início de carreira. Eu nem falo assim início de carreira, né? Mas você mudou de escola, você foi para uma escola nova. Chega, observa, vê como é que são as coisas nessa escola. Observa os professores mais experientes da escola, vê como é que eles se comportam, como é que eles fazem as coisas, né? Se precisar, conversa, né? Puxa aquele que você acha que é mais, né? Que tem mais abertura para conversar, conversa, né? Porque assim, o tempo de carreira é importantíssimo, mas esse tempo de carreira também tem que vir, né? Você não pode passar 2 anos dando aula e sem pensar no que você está fazendo. Porque com certeza. Tem gente que tem 20 anos e nunca refletiu sobre sua prática. E continua do mesmo jeito. Tem muitos, sim. Com certeza. Realmente, é porque fica parecendo que é só passar os anos e tudo vai magicamente acontecer. Não, você tem que fazer a sua parte no trabalho com o passar dos anos. Então é isso. Obrigado, Adonai, pela participação. Espero que você volte muitas vezes aqui de novo, né? Agradeço pelo convite, né? Se meus meninos, meus bebês me permitirem, quando for possível, estarei aqui. Traz eles na outra vez que for gravar também. Então é isso aí, Larissa. Então é isso. Muito obrigada por ouvir a gente e espero que vocês tenham gostado desse papo. Até o próximo. Falou! O Conselho de Classe é um podcast da Atômica Áudio Soluções, apresentado e idealizado por Larissa Tancredi e Marcos Gomes. Este episódio tem roteiro de Marcos Gomes, com edição e sonorização de Marcos Gomes. O Conselho de Classe estará no ar sempre às quartas-feiras, em todas as plataformas de áudio. Avalie os nossos programas e nos sigam no Instagram, @Conselho de Classe Podcast. Muito obrigado!